como eu estava dizendo, nós estamos na série sobre avivamento, essencial. E quando eu estava escrevendo essa mensagem, sabe, a minha vontade e o meu desejo era que hoje, e hoje nós veremos isso, e Deus fará isso em nosso meio. Eu não tenho dúvida, você vai ver a presença de Deus de forma palpável, nítida, e vocês vão ver o que Deus irá fazer em nosso meio. Amém? A minha vontade também era que Ele ministrasse, que nós apenas estivéssemos aos seus pés, escutando a vontade dEle, o que Ele tem para nós, o que Ele quer de nós. Esse era o meu desejo, é o meu desejo. E nós não precisaríamos ministrar, Ele seria o ministrador nesta hora. E é isso que eu queria, esse é o meu desejo, que Ele se revelasse a nós, a tal ponto de que eu e você não pudéssemos mais ficar em pé. De que eu e você olhássemos e sentíssemos a glória dele encher o templo, e eu e você nos prostrássemos. E o que Isaías relata no capítulo 6, no versículo de 1 a 7, ele vai nos dizer que no ano em que morreu o rei, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele vê o Senhor com as suas vestes, e as vestes do Senhor enchia o templo. Toda a sua glória manifesta no templo. E no versículo 5, ele diz assim: então gritei, ai de mim, que estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E esse é o sentimento que Isaías teve. E eu queria que nós tivéssemos o privilégio de sentir e gritássemos: ai de mim, Senhor, porque a tua glória encheu o templo. Ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o interessante é que depois diz que o anjo veio com uma brasa e tocou a boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por mim, a sua culpa será removida. Uou! É isso que eu queria, é isso que eu desejo, e essa será a realidade aqui na nossa reunião. Eu queria que nós tivéssemos o privilégio de como João, na ilha de Patmos, teve. Quando ele relata em Apocalipse 1:12, ele diz que virou e olhou para quem falava com ele. E ele descreve um Jesus poderoso, um Jesus forte, com uma couraça, com os pés de latão reluzente, com os olhos como chama de fogo. E ele diz que a sua voz era como um som de muitas águas. É isso que eu desejo, é isso que veremos nessa manhã aqui hoje, é isso que nós teremos. E aí no versículo 17, João diz: quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro, eu sou o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Uou! Esse Jesus que eu queria ver. Não sei se é o seu desejo, mas eu espero que hoje você tenha esse desejo ardente em seu coração. Que hoje, assim como Isaías e João não conseguiram ficar em pés, que hoje assim aconteça conosco, que nós nos prostremos à presença dEle e apenas o adoremos, dizendo: santo, santo, digno de toda honra, digno de toda glória. É isso, esse é o meu desejo. E nos momentos em que eu quero e que eu faço meus devocionais, nos momentos em que eu busco Ele pelas madrugadas, eu tenho uma canção. E Ele gosta de estar num lugar preparado para Ele. E há 1 ano e meio eu sou pastor na cidade de Londrina. E lá nós decidimos que se não for por Ele, nós não iremos. Que se não for para dizer que Ele é santo, adorado, digno, nós não iremos. E é por isso que nesse 1 ano e meio eu tenho um amigo especial que sempre está comigo. E nós juntos aprendemos a adorá-lo. Aprendemos em qualquer circunstância glorificar o nome dEle. Aprendemos que devemos estar prostrados e dizer para Ele: tu és santo, tu és santo, tu és santo. E eu queria que nós, hoje aqui, preparássemos um ambiente para Ele.
Vocês topam? Vocês me ajudam a preparar esse ambiente? Vamos preparar esse ambiente para ele. Eu queria convidar o meu amigo a ministrar junto comigo essa canção, que nós possamos realmente ver a presença de Deus sobre esse lugar. Que você possa nessa hora glorificar e dizer: Pai, seja bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, seja bem-vindo sobre nós, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé. Declare nessa hora a santidade. Adorar a Deus. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Diga para ele, diga: os filhos já estão Aleluia, Jesus. chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que eu Só quero te falar que teu é o reino, a glória pra sempre. Diga pra ele. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. amém. Aleluia, Jesus. Jesus, só tu és santo. Diga o mais Louve alto ao que Senhor. você puder, diga: Só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és Jesus. Só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Será que você pode declarar só mais tu uma vez? és santo. Só tu és santo, Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Diga para ele que não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Você pode se assentar. Amado Espírito Santo, nós queremos, Senhor, nesta hora, que dizer que o Senhor é mais do que bem-vindo, que o Senhor já pode se manifestar nessa reunião. Espírito Santo, obrigado, porque nós sabemos que o Senhor está aqui. Que eu venha ser um mensageiro daquilo que o Senhor quer falar aos corações. Que eu possa me esconder na cruz e que o Senhor se revele à tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos nessa série sobre avivamento. E eu tenho certeza que Deus fará algo sobrenatural. Deus já está fazendo coisas sobrenaturais. Deus já está restaurando, curando.
E semana passada, o pastor Tiago falou sobre vasos que têm que estar vazios para que o Senhor possa encher. Eu espero que eu e você possamos ser esses vasos, nos esvaziarmos até que não seja mais nós, até que a nossa vontade suma, para que o amado Espírito Santo coloque dentro de nós a personalidade dele, o caráter dele, a vontade dele. É isso que eu desejo. O pastor Rudy também falou e ministrou, por que não há um avivamento? Isso é muito sério, porque o avivamento não ocorre porque eu e você não temos um arrependimento genuíno, verdadeiro, porque eu e você não entregamos o controle das nossas vidas na mão daquele que sabe dirigir a nossa história, daquele que escreveu a minha e a sua história. Quando eu e você deixarmos que ele cuide de nós, totalmente, nós seremos cheios e viveremos um pleno avivamento. Eu gosto de estudar, eu gosto de ver vídeos sobre o avivamento. E uma das pessoas que me chama muita atenção é Evan Roberts. Talvez você já ouviu falar, talvez você saiba quem é. Mas para você que ainda não ouviu falar sobre Evan Roberts foi um avivalista no país de Gales, entre os anos de 1904 e 1905. E os seus livros e a biografia, as histórias contadas sobre Evan Roberts, diz que esse foi um dos avivamentos mais intensos da história. Esse avivamento ele foi tão intenso que a transformação social era nítida. Você via bares fechando, casas de prostituição fechando, delegacias fechando, cadeias sendo fechadas, porque não havia mais quem cometesse crimes. Porque o pecado estava sendo varrido de toda a sociedade. Porque um dia Evan Roberts decidiu se entregar ao Espírito Santo de maneira ímpar. A busca dele pelo Espírito Santo era tão intensa que em algumas de suas biografias relata que o Espírito Santo não tinha Evan Roberts. Evan Roberts tinha o Espírito Santo. Que eu e você possamos um dia ser reconhecidos por não termos o Espírito Santo, mas porque Ele nos tenha completamente, para que Ele nos domine completamente. Talvez você também já ouviu falar sobre William Seymour. William Seymour foi o precursor do avivamento na Rua Azusa. Um dos maiores avivamentos da história moderna foi feito por William Seymour. William Seymour, uma pessoa muito simples, mas totalmente entregue à vontade do Espírito Santo. Totalmente rendido ao Espírito Santo. E se você ler a história sobre a Rua Azusa, você vai ver alguns relatos extraordinários. Alguns livros relatam que pessoas que haviam perdido seus membros, pernas, braços, ao mesmo entrarem na igreja, nos cultos que William Seymour fazia, braços e pernas cresciam, sem ninguém colocar as mãos. Braços e pernas, você já imaginou essa cena? Eu acho que muitos sairiam correndo, mas eu ficaria. O braço crescer, a perna crescer instantaneamente, apenas das pessoas entrarem naquele lugar. Outros relatos dizem que pessoas com câncer, tuberculose, eram curadas instantaneamente. Tem algumas fotos, se você procurar, onde eles tiraram assim várias cadeiras de rodas, várias muletas assim no porão da igreja. Quando eles foram lá para ver o prédio, depois que o avivamento havia passado, acharam muitas dessas coisas lá. Cadeiras de rodas, muletas. Testemunhas confessavam os seus pecados. Testemunhas dizem que as pessoas, simplesmente ao passar nas ruas, elas começavam a confessar os seus pecados. Simplesmente ao entrar no ambiente onde William Seymour, onde o Espírito Santo estava com ele, as pessoas confessavam os seus pecados. Você imagina, e eu não só imagino, mas eu creio, as pessoas passando pela Avenida Castro Alves, pela Rua 15 de Novembro, aqui que nos cerca, e elas caíram, indo trabalhar e caíram, confessando seus pecados. Esse é o poder do avivamento. Mas mais do que isso, o que Deus quer de mim e de você, o que Deus quer que aconteça em todos os avivamentos, é a busca pelos perdidos. O intuito do Senhor,
com o avivamento é trazer de volta os perdidos. E uma coisa que havia de consenso entre todos os avivalistas da história era de que sem uma busca profunda em oração, com súplicas e lágrimas, santidade e arrependimento, não aconteceria o avivamento. Esse tem que ser o meu e o seu desejo. Um arrependimento profundo, com súplicas e lágrimas nos olhos, clamando ao Senhor para que resgate essa geração. Lágrimas nos olhos pelos perdidos. Sem as lágrimas e esse clamor, Deus não pode enviar o avivamento. Nossas lágrimas, nossas súplicas, eles estão atestando de que nós precisamos urgentemente e que estamos desesperados pelo mover do Espírito Santo. A pergunta que eu faço para você é: até que ponto eu e você estamos dispostos a pagar o preço para que hoje comecemos a viver um grande avivamento? Qual é a sua disposição? Qual é o preço que você está disposto a pagar para que haja o avivamento? Não só na Oxygen Church, mas na cidade de Marília, no estado de São Paulo, no Brasil. E se a nossa igreja é global, no mundo. É isso que eu quero que você me responda. É isso que o Espírito Santo está te fazendo uma pergunta hoje. Hoje, qual é a sua disposição? Até que ponto nós estamos dispostos a nos doar por completo e dizer: Espírito Santo, levantarmos pela manhã e dizer: Espírito Santo, servo pronto, quais são as ordens de hoje? E Ele falará com você, e Ele te direcionará em tudo o que você fizer. Sabe, alguém que clamou em profunda lágrima e súplica, teve o objetivo alcançado, teve restauração alcançada, teve um renovo alcançado. A história de Neemias nos conta sobre isso. Em Neemias 1, do 1 ao 4, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. E aí, Neemias sabia o que ele tinha que fazer. Neemias entendia o que ele tinha que fazer. E fica um ensinamento para mim e para você. No versículo 4, Neemias diz: quando ouvi essas coisas, sentei e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias sabia que se ele não tivesse um profundo clamor, lágrimas nos olhos, jamais a restauração de Jerusalém aconteceria. Jamais ele poderia ver novamente uma geração que tinha sido idólatra, uma geração caída, cativa na Babilônia. Jamais ele veria a restauração. Jeremias diz e conta sobre isso há alguns anos atrás, antes de Neemias. Mas a volta do povo só veio em Esdras e Neemias. E principalmente quando Neemias clamou, chorou, jejuou e se lamentou por longos dias. Por isso, a mensagem de hoje tem o título: avivamento só vem para quem chora. E o que Neemias fez foi chorar profundamente por um povo que precisava de restauração, que precisava de um avivamento, que precisava ouvir de novo a voz de Deus, dizendo: voltem-se para mim, santifiquem-se. Então Neemias, nesse clamor, chega na presença do rei, triste, e o rei diz para ele: o que foi? Neemias diz: o meu povo sofre, a minha cidade está destruída, rei. Tudo que nós tínhamos foi destruído. O Senhor me permite ir lá e fazer a restauração?
E quando Neemias diz isso, o rei logo diz: vá. E ele sai da presença do rei e vai e restaura os muros de Jerusalém. Mas mais do que isso, não só os muros, ele trouxe Deus de novo para aquele povo que havia se perdido. O clamor, as lágrimas de Neemias começa a fazer uma restauração. E o povo começa a viver de novo. Israel vive um avivamento. As lágrimas de Neemias regaram o avivamento que floresceu em Israel. Até que ponto eu e você estamos dispostos a nos derramar em lágrimas para que reguemos o avivamento na cidade de Marília, para que supliquemos para que Deus restaure os perdidos lá fora? Até que ponto eu e você estaremos disponíveis? Hoje Deus faz uma pergunta, e a mensagem de Deus para você hoje, a pergunta que Ele quer que você responda de todo o seu coração é: onde estão as lágrimas pelo mundo perdido? Aonde estão as minhas e as suas lágrimas pelos perdidos? Eu aprendi uma coisa: Deus não irá mandar o avivamento se não for para trazer perdidos de volta, como fez em Israel. Curas, milagres, acontecimentos sobrenaturais, extraordinários é muito bom, mas o avivamento não é só para isso. O avivamento é para que esse fogo que eu e você estamos sentindo, para que essa graça que foi derramada sobre mim e sobre você se espalhe pelos perdidos lá fora, que eles conheçam o amor, a esperança de Jesus, que eles conheçam Deus e que há uma nova vida para eles. Onde estão o clamor pelos perdidos? Onde estão aqueles que se dizem caçadores da presença de Deus? Esse discurso é muito lindo quando estamos pregando aqui. Nós somos caçadores da presença de Deus. Quantas vezes você entra no seu quarto por semana e chora pelo mundo lá fora? Quantas vezes você faz isso? Quantas horas você dobra o seu joelho? Talvez só na hora de dormir. Jesus, a mesma de ontem, amém, valeu. Se você tem feito isso, o Espírito Santo te pergunta: onde estão as suas lágrimas, o seu clamor? Onde estão aqueles que estão dispostos a pagar o preço para que o Espírito Santo desça em nosso meio? Passar horas na presença dEle, passar dias jejuando para que o amado Espírito Santo. Não se engane, o avivamento, se apenas desejarmos, ele não virá. Não basta um desejo só pelo avivamento. Talvez você e como eu estamos achando que clamar e vir domingo na igreja está tranquilo, já está bom. Que levantamos as nossas mãos, cantamos 3 louvores e ouvimos uma ministração, já está top. Mas o chamado para mim e para a sua vida, o chamado que Deus faz hoje para mim e para você, está lá em Crônicas 2, 2 Crônicas 7, do 14 ao 15, talvez você já conheça. E o chamado é esse: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às suas orações feitas neste lugar. É isso que o amado Espírito Santo quer. Clamor a Ele. Só quando fizermos isso, não só aos domingos, mas todos os dias. Não se engane, esses homens e mulheres de Deus que vieram e trouxeram o avivamento para a terra, muitos deles pagaram com as suas vidas. Muitos deles, para trazer o avivamento, pagaram com as suas vidas. E eu quero deixar para vocês, se eu tiver que pagar com a minha vida por vocês, para vocês tiverem um avivamento, eu estou disposto. Eu estou disposto a buscar Ele, até que não tenha mais fôlego de vida em mim. Eu estou disposto. Homens foram jogados em arenas, queimados vivos,
decapitados, mortos a fio de espada, para que apenas uma alma se convertesse. Pessoas estão sendo mortas lá no Oriente Médio, em vários lugares do mundo, para que uma pessoa se converta e conheça Jesus. Esses homens e mulheres buscaram tanto ao Espírito Santo, para que eles ficaram irreconhecíveis. Esses homens não sabiam, mas eles se tornariam pessoas irreconhecíveis na presença de homens, a ponto de ser transformados totalmente pelo amado Espírito Santo. É isso, homens e mulheres entravam em florestas, se trancavam no quarto, apenas para que o Espírito Santo viesse sobre eles, para que o Espírito Santo falasse e dirigisse a vida deles. Foi isso que aconteceu com os grandes avivalistas. E se você quiser, tem um livro que chama Heróis da Fé. 20 homens que mudaram a história da humanidade. 20 homens que deram a sua vida para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Homens que morreram cedo, outros mais tarde, mas que a vida inteira foram rendidos à presença do Espírito Santo, que se derramaram em lágrimas e súplicas pelos perdidos. Passavam horas, semanas, clamando, se derramando em lágrimas pelos perdidos. A pergunta que Deus faz de novo é: até que ponto você está disposto? Até que ponto você está disposto a pagar o preço por esse avivamento? Quando foi a última vez que você orou pelo seu país? Até que você não tivesse mais forças, para que Deus mudasse a situação do seu país. Qual foi a última vez que você orou para os perdidos do Oriente Médio? Pessoas, crianças, morrem sem conhecer Jesus. Irmãos, morrem pelo amor ao Evangelho. Quantas vezes você dobrou os seus joelhos e orou por eles? Quantas vezes? Quantas vezes? Qual foi a última vez que você derramou lágrimas pelo teu filho que está lá fora do mundo? Quantas vezes você derramou lágrimas pela tua filha, pelo teu esposo, para que Deus mudasse o coração dele? A nossa súplica é muito rasa. Qual foi a última vez que você orou pelo teu vizinho, pelo seu trabalho, para que Deus mudasse seu coração? Qual foi a última vez que você orou por aqueles que estão lá fora, por essa geração caída? O Espírito Santo, Ele está esperando só um passo seu. E a partir de hoje, qual será o seu posicionamento diante dele? Você vai buscá-lo até que não haja mais forças em você? Você vai amá-lo a ponto dele dirigir tudo em sua vida? A ponto de você dizer: Espírito Santo, já não vivo mais eu, mas o Senhor pode viver em mim e fazer o que quiser. Eu lembro de muitas vezes chegar em casa e minha mãe estava de joelhos no sofá, me esperando, derramando-se em lágrimas, para que um dia eu fosse alguém, para que um dia o Espírito Santo me tomasse e estivesse aqui. E ela clamava. Eu imagino ela sentada muitas noites, para que eu não me desviasse, para que eu me tornasse alguém que amaria ao Senhor acima de todas as coisas. Por causa das lágrimas dela, por causa das lágrimas desses avivalistas que vieram antes de mim, pela vida que eles deram, hoje eu estou aqui. Que você possa entender e tomar uma posição hoje.
clamar a Ele até que as lágrimas te faltem, entrar no seu quarto e não sair de lá até que, no livro, alguns relatos de que algum desses avivalistas entravam no quarto, e quando alguém entrava no quarto, as paredes estavam embaçadas de tantas horas e dias que eles passavam buscando a Deus. John Wesley, quando nós lemos a sua história, e você pode visitar a casa dele na Inglaterra, no chão, no quarto de John Wesley, tem 2 buracos, onde ele orou durante a vida inteira. E lá estão as marcas de muitas vezes que ele clamou pela vida das pessoas. Lá está. Jesus. Quando você entender, o avivamento é estar em lágrimas, em uma vida de rendição absoluta a Ele. Quando nós, como igreja, nos quebrantamos num clamor desesperado, como a coça anseia por água, assim a minha alma vai ansiar por você, Jesus. Quando fizermos isso, Ele descerá e fará habitação em nosso meio. Avivamento é a presença do Espírito Santo em nosso meio, todos os dias. Todos os dias. Para que Ele faça de uma vez por todas a sua habitação na Oxte, em Marília, em São Paulo, no Brasil e nas nações. Um avivamento é um cristão que ama a Deus e é amado por Ele. Ele é focado e apaixonado, disposto a pagar qualquer preço para viver em comunidade, pureza e poder do Espírito Santo. Avivamento é um momento de renovação da fé em Deus. É um processo de arrependimento e mudança de hábitos. É um processo de entrega total ao Espírito Santo. É um processo de vivência de uma vida mais santa. É um processo de conscientização da missão da igreja de chamar os perdidos. É um processo de conversão de multidões. É um processo de impactar a comunidade onde estamos. É um processo de reivindicação de Jesus Cristo como pastor supremo dessa igreja. É Ele, é por Ele e é para Ele. É isso que importa. É isso. Estamos rendidos aos pés do amado Espírito Santo. Ele continuará dirigindo a minha e a sua vida. Continuará dirigindo esta igreja. E nós estamos já vivendo um avivamento pleno na minha vida. E eu gostaria que hoje você experimentasse esse toque. E eu não tenho dúvida que você será tocado pelo Espírito Santo. Que você sairá daqui diferente. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento.